Amém, irmãos? Amém. Tem poucos irmãos aqui, né? Amém, irmãos? Amém. Eu estava meditando sobre essa questão da gente chamar o outro de irmão. Você só chama o outro de irmão quando você tem consciência que Jesus Cristo foi aquele que te salvou e que na cruz do Calvário nos enxertou na videira, e aí a partir daí nós passamos a ser filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo. Quando você chama o outro de irmão, é porque você tem a consciência de que Jesus Cristo é o teu irmão maior. Entenderam isso? O prazer de chamar o outro de irmão é porque Jesus Cristo também é o nosso irmão maior. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus. Mateus capítulo 5. Às vezes a gente observa as pessoas e olhando para ela, a gente tem uma noção de quem elas são, do que elas são, né? Ou de quem são. Se você olhar para um bombeiro fardado, você diz: aquele ali é bombeiro. Olhar para um policial, você diz: aquele ali é da polícia militar. Se olhar para um policial de trânsito, aquele ali é do CPTran. Se você olhar para um médico, enfermeiro, você vê a diferença. Quando olham para você, o que é que Deus quer que eles vejam? Há uma palavra que foi dita nesse lugar agora, ultimamente, já aqui no finzinho, antes de passarem para mim a palavra. E esta palavra gerou uma inquietação no meu coração. Brilhante. Diga comigo: brilhante. Brilhante. Vamos de novo, 1, 2, 3. Brilhante. Você sabe o que significa brilhante? Vamos orar de novo. Senhor, nos dá a criação de oração. Soberano Pai, nós te bendizemos por tudo quanto está sendo feito nesse lugar. Te exaltamos porque falar a tua palavra é algo extremamente responsável. É algo extremamente necessário e rigoroso diante dos tempos que vivemos. Nós te louvamos porque aqui nesta tarde nós estamos aqui não só para nos alimentarmos da tua palavra, mas para entendê-la no nosso coração como aquilo mais necessário, aquilo mais precioso para a nossa existência. Receba a nossa adoração e louvor. Receba a minha vida em tuas mãos. Faze assim como desejares essa tarde e engrandece o teu nome, porque estamos aqui para te exaltar. Toma toda a glória e todo o louvor que aqui são cedidos agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Eu não li a palavra de propósito, mas eu vou ler agora e vocês vão acompanhar, tá certo? Pedi para ler onde? E eu quero pedir a você, se for o seguinte, você está com a Bíblia, não fecha. Não fecha, tá certo? Mateus 5, verso 14 ao 16. Obrigado. Mateus 5, de 14 a 16. Quem se habilita a ler o 15, o 14? Quem leu o 14? Eu, por favor. Vós sois a luz do mundo. Não pode se esconder a cidade edificada sobre o monte. Quem leu o 15? Bem. Ninguém acontece uma lamparina para colocar debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. 16. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem ao seu Pai que está no céu. Amém? Vocês vejam que o que a palavra aponta é nesse caso aqui não é uma parábola,
é uma metáfora. O que é metáfora? Eu dizer alguma coisa e uso um objeto, uma pessoa, um símbolo como exemplo. Metáfora é quando eu pego uma coisa que, por exemplo, se eu disser o rio passou por dentro desta igreja, me referindo a um culto abençoado, cheio do Espírito Santo, se eu disser, o rio de Deus passou no meio dessa igreja, passou alguma água? Não. Passou um rio. Que rio era do Espírito Santo? Então eu fiz uma metáfora usando o rio, a expressão rio, para exemplificar sobre o Espírito Santo. Então Jesus Cristo aqui, ele está usando uma metáfora. Amém? A metáfora é de quê? A metáfora é de uma candeia, de uma, no nosso Nordeste, a gente costuma chamar de lamparina. Nós sabemos que naquela época de Jesus não havia luz elétrica, como nós temos hoje. E ao longo de todas as eras, há o desenvolvimento do domínio da luz. Do domínio da luz. Então a metáfora de Jesus Cristo aqui foi uma metáfora simples. Ele disse que não adianta você acender, aliás, ninguém faz isso porque ninguém é louco, ninguém é doido, né? Ninguém aqui está com suas faculdades mentais afetadas para não entender que a luz, quando ela é acesa, ela tem que ficar no lugar alto. Posso colocar uma luz no lugar baixo? Pode, mas na sua casa você não faz isso. Tanto é que às vezes a gente entra numa sala, num ambiente de requinte, né? Pode ser até num lugar público, assim, num órgão público. Às vezes, quando a gente entra naquela sala enorme, tem um grande lustre na frente, no meio, para iluminar todos os lugares todos os cantos daquele lugar. Então ninguém está fora de consciência de dizer, não, faltou energia lá em casa, eu acender uma vela, mas eu vou botar ela debaixo da mesa. Jesus estava dizendo que ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Ou seja, não faz sentido. Diga comigo, não faz sentido. E o que é sentido? É algo que realmente tenha importância. Quando alguma coisa faz sentido para você, é porque esta coisa ela tem importância para você. Quando não tem importância, não faz sentido. É importante, por exemplo, para você ir para a escola. Não faz sentido você deixar de ir para a escola para ir jogar bola. Pode correr bola, mas não faz sentido. Não é isso? Então, quando uma coisa faz sentido, ela é o quê? Importante. Eu não gosto de falar sozinho. Mas quando ela faz sentido, ela é importante. Duas palavras você aprendeu hoje: importante e sentido, que são amigas. Então Jesus disse, não faz sentido. Olha, ele pode até ter agora outra palavra diferente, parafraseado. Ele pode ter dito assim: desde que eu sou pequenininho, que eu vejo minha mãe acender a lamparina ou a candeia e levar e colocar no velador ou no lugar alto, para que todos que estão na casa sejam iluminados. Faz sentido agora? Sim ou não? Fazer dessa maneira faz sentido? Então é importante. Amém? Vocês estão entendendo? Se faz sentido é importante, se é importante faz sentido. Então Jesus Cristo disse que desde pequenininho, vamos dizer, que parafraseando, que desde pequenininho ele sabe que este é o procedimento com a luz. É interessante que quando Deus fez o mundo, a Bíblia diz lá em Gênesis que ele criou dois luminares. Um para reinar quando? De dia. E outro para reinar à noite. Quem é o de dia? Sol. E quem é o da noite? A lua. Qual o mais importante? Qual o mais importante? O sol. Então faz sentido. Todos os dois fazem sentido. O que é que Deus disse? Que o dia é para trabalhar e a noite para
descansar. Muito bem. Então, se você fosse descansar com a luz do sol no seu rosto, tá bom? Não. Porque a luz do rosto, inclusive, tem pessoas que estão com essa dificuldade hoje, vai dormir com o celular, fica olhando para o celular, perde o sono, entra pela madrugada e não sabe por quê. Porque aquela luz nos seus olhos faz com que ela perca o sono. Pode? Isso faz sentido? Não. Então não é importante dormir olhando o celular. Tudo que é importante faz sentido. Tudo que não é importante não faz sentido. Amém? Vamos lá. O sol reina de dia, a luz da lua reina à noite. Vamos lá. Sabemos que o sol é um astro que tem luz. Então é uma estrela, brilha. Você olha no céu, vem aquele brilho. Ela está às vezes milhares e milhares de anos-luz de você. Mas você vê o brilho dela. E ela está longe. Vamos lá? Ela está longe. Ela está longe. Mas eu vejo o brilho dela. O brilho dela. Entenderam isso? Não é só porque está perto que você enxerga. É importante você ver a estrela? É importante. Porque faz sentido o céu ser cheio de estrelas. Quando o sol vai terminando o seu dia, como agora, ainda há pouco nós tínhamos sol dentro da igreja aqui, até aqui nessa cadeira eu observei, porque ele está se pondo, ele está descendo aos nossos olhos, no nosso entendimento, ele está descendo lá no horizonte. Na verdade, nós aqui estamos girando, ele está parado, nós aqui estamos girando de maneira que parece que ele está descendo lá no horizonte. Mas nós sabemos, ou temos quase que certeza, que amanhã de manhã ele desceu ali, não foi? Pode olhar amanhã de manhã que ele vai sair nessa direção aqui. Não é isso? Por causa do giro da Terra. Muito bem. O que nós podemos entender também é que se o Sol é uma estrela e ele gera energia, ele tem energia própria, ele gera luz própria. Então uma estrela, ela gera luz própria. Por que foi que Deus fez o sol para brilhar de dia com luz própria? Mas quando ele fez a lua para brilhar de noite, ela não tem luz própria. Você sabia que a lua não tem luz própria? Eu acho que eu estou chovendo uma olhada aqui com essa conversa, mas vocês vão entender. No entanto, o que acontece com a lua? Recebe a luz do sol. Perfeita colocação. O que mais? Fica com ela? Não, ele reflete na Terra. Segunda colocação, ela reflete. Olha que coisa. É importante a gente olhar para a lua, a gente vê a lua? Sim ou não? Sim. Então faz sentido a gente olhar a lua. Porque o cara é romântico, olha a lua porque o cara é curioso, tem gente que olha com a luneta, né? A própria NASA bota aquela coisa espacial enorme, Hubble, do espaço para enxergar os planetas, enxerga muito bem a lua, né? O advento da tecnologia, dos chips, das lentes, fazem com que a lua seja vista. Mas é notado que a lua não tem luz, ela é um objeto que reflete luz. Feita essa introdução, Jesus disse aqui que era importante e fazia sentido que a luz ficasse num lugar alto, para que todos vissem e fossem iluminados por quem? Por ela. Meu querido, minha querida, quando eu sou iluminado, eu brilho. Se lembra da palavra brilhante? Olha para ali. Tem brilho ali? Hã? Interessante que ali ninguém tem mais brilho do que a outra, não é? Vocês notaram isso? Quer ver essas luzes do teto? Vocês estão olhando, elas têm brilho? Tem. Mas se acender todas elas vão ter o mesmo quê? Brilho. E onde é que estão essas lâmpadas? No templo do Senhor. Amém? Concorda que elas estão no templo? Vamos lá. Muito bem. Alguém pode me dizer quantas luzes tem aqui? 10? Quem diz 10?
19? 19? Sim, você contou toda. Você contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 com 10, 17. E tem mais 4 lá atrás, se não me engano. Mas só as da frente estão ligadas. Mas elas continuam sendo luz. Aliás, desculpa, continuam sendo lâmpadas. Lâmpadas. Eu não perguntei luz, perguntei lâmpada. Por que eu fiz essa pergunta? Porque vocês todos erraram. Mesmo quando eu completei com as lâmpadas lá atrás, errei. Por quê? Porque vocês esqueceram de contar as lâmpadas que estão sentadas nas cadeiras. Você não foi feito. Você não foi criado especificamente por Deus. Cada ser humano é único. Você é único. Vou fazer uma pergunta aqui, tá? Teu nome? Emanuel. Você já viu o Emanuel passeando por aí na rua? Já viu outra? Concordo, porque outras pessoas podem se chamar Emanuel. Mas tu olhasse assim para essa, oxe, essa Emanuel é minha cara, é igual a mim. Tem? Tem? Alguém já viu? Passando na rua e achou alguém que era a sua cópia? Não existe. Você tem luz própria. Aleluia. Glória a Deus. Diga, eu tenho luz própria. Você foi criado para ter luz própria. E essa luz que a gente mais observa rapidamente de você é a sua personalidade. Então uma lâmpada pode estar no ambiente e estar ligada. Uma lâmpada pode estar no ambiente e pode estar apagada. Uma lâmpada pode existir mesmo que ela não esteja ligada. O problema da lâmpada que não está ligada é que ela não brilha. O problema da lâmpada que não está conectada é que ela não tem luz. O problema da lâmpada que não está ligada, conectada, é que não brilha, é que ninguém a vê. Ela não faz importância. Ela não faz sentido. Porque quando eu coloco, Jesus diz, quando eu coloco uma lâmpada no ambiente, no local, no lugar, todos têm que observá-la. Nós, como lâmpadas do mundo, luz do mundo, nós somos observados. Alguém já disse que às vezes os ímpios não lê Bíblia, mas ele lê a vida dos crentes. Às vezes eles não têm noção nem do que é a palavra de Deus, mas está olhando se seu brilho está correto, se você é uma lâmpada acesa ou uma lâmpada apagada. Lâmpada acesa nos traz brilho, nos traz bondade, nos traz presença, nos traz um ambiente melhor. Lâmpada apagada não faz falta nem faz sentido. Então, que tipo de lâmpada eu preciso ser na casa de Deus? Luz acesa, lâmpada acesa. Que tipo de lâmpada eu preciso ser lá no mundo? Uma lua. Eu não sou um sol, o sol é Jesus, mas eu sou uma lua. Porque o sol emana luz significa que sai luz do sol, emana a luz do sol e vai até a lua. E quando ele chega na lua, aquela luz chega na lua, a lua reflete, e refletir significa dizer, não fica com ela, manda para onde? Para a terra. Interessante. Há momentos em que nós não conseguimos ver a luz da lua. Quando é que a gente não consegue ver a luz da lua nem a luz do sol? Quando alguma coisa interfere. Como, por exemplo, uma noite de chuva, ninguém vê a lua, ninguém vê as estrelas. Aquela tempestade, aquela chuva, aquelas nuvens não conseguem deixar passar, elas não deixam que a luz passe para chegar até nós. Mas eu quero dizer uma coisa para você: aprenda e confie e espere e sempre se lembre disso. O sol, nós podemos agora, por exemplo, não vê-lo, mas ele está sempre lá em cima. Você não vê Deus, mas Deus está sempre lá em cima, sentado no trono. Ele é a luz maior. Dele emana luz para nosso coração. De Deus emana luz para a nossa vida. De Deus emana luz para nós sermos pessoas que somos refletivas.
Agora é outra palavra, não é reflexão, é refletivo. O que é refletivo? Aquilo que quando a luz bate nele, ele manda de volta, ele espalha, não é? Às vezes a gente tem um texto, está andando lá de noite, vê a luz do carro, acende, tem alguma parte do deles ali que reflete e acende. Às vezes a gente vai na rua, passa, tem um pessoal lá está colhendo, fazendo limpeza pública, e no uniforme deles tem uma faixa refletiva. Então aquilo ali, quando a luz bate, ele reflete. Nós somos lâmpadas que temos luz de Deus, que nós não podemos ficar com ela para nós. Quando nós recebemos a luz de Deus, o que é que nós fazemos? Nós todo mundo refletimos. E o que é refletir? A luz é quando eu deixo de usar essa luz para mim e eu passo para alguém. Tudo isso, todo esse monte de metáfora, todo esse monte de história, toda essa conversa toda que nós tivemos até agora, para dizer que Deus chamou você de luz do mundo. Quando é que uma luz é necessária, irmãos? Hein? Quando o quê? Alguém tem dúvida que é quando está escuro? Você liga uma luz sem estar escuro? Não. E quem é que precisa da luz? A escuridão. Vamos lá na Bíblia agora, vamos começar a ler a Bíblia. Por gentileza. O mundo, ele é tenebroso. O que é tenebroso? Que não tem luz. Que além de não ter luz, ser muito escuro, faz medo. Tenebroso. Então, se o mundo é tenebroso, vamos ver se a Bíblia diz se o mundo é tenebroso. Abra, por favor, aí, Jeremias 18. Não, desculpe, 13. É o óculos que já está ruim. Jeremias 13, 16. Vamos lá. Quem abre primeiro fala. Jeremias 13. Quem achou? Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos. Antes que, esperando a luz, ele a muda em sombra de morte e a reduz à escuridão. Obrigado. Vou ler de novo para os irmãos lá atrás entenderem. Dai glórias ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão. Então, irmão, enquanto a luz brilha na vida da gente, a gente tem que dar uma glória. Às vezes o brilho da gente está um pouco apagado, por diversos fatores, por uma chuva grossa que a gente está passando na vida. Às vezes ela está apagada porque a gente mesmo resolveu que não vai mais brilhar para Jesus, e quando isso acontece, a gente deixa de brilhar, a gente deixa de existir, de ser importante, de fazer sentido. Muitas pessoas tiram a sua vida, irmãos, porque elas perdem o sentido delas, o sentido da vida. Elas já não se acham mais importantes. Mas Jesus Cristo nos faz sentir importantíssimos, porque Ele diz: vós sois luz do mundo. Você tem uma obrigação, você tem uma performance em você necessária, importante, que é de levar a luz de Cristo. É quando Eliseu passou naquela rua daquela mulher, naquela casa, e ela olhou para ele e disse: meu marido, aquilo é um homem de Deus. Vamos fazer aqui uma cabaninha para ele, um quartinho, vamos colocar uma cama, né, para ele dormir, colocar uma mesa para ele se alimentar, porque aquele ali é um homem de Deus. Quem foi que foi dizer isso para ela, irmãos? Ninguém. Como foi que ela soube? A luz de Eliseu estava acesa, brilhando. Mais do que acesa, estava brilhando. Amém? Por quê? Porque Deus estava na vida de Eliseu. Irmãos, bota agora, por favor, a foto. Pode ser? Pode ser a foto? Deixa eu perguntar uma coisa para você. A gente tem uma curiosidade de saber como era uma lâmpada no tempo de Jesus. Não é verdade? A gente vai ver agora como uma lâmpada era no tempo de Jesus. Agora eu quero que apague a lâmpada para a gente ver a lâmpada.
Essa metáfora foi interessante, né? Apaga a lâmpada para a gente ver a lâmpada. Olha aí, gente. Não é interessante? Então vamos ver a tecnologia, barro. Jesus estava comparando a gente com essa lâmpada aí, não foi com essa elétrica, nem foi com a de LED, nem foi com a lâmpada laser, que a luz hoje é transformada em laser, né, claro? Infinidade de coisas. Então, quando Jesus comparou a gente com a lâmpada, ele sabia que a gente tinha uma estrutura, mas ele fez questão de mostrar que essa estrutura era de barro. É resistente, irmãos? Sim? Não? Hoje o que acontece? Se caiu uma lâmpada LED, eu fui trocar a lâmpada, a caiu da minha mão. Aí eu falei, pô, puxa, eita, perdi a lâmpada, perdi 10 contos. Aí ela bateu, pulou. Aí quando ela pulou, bateu no pé de antes, perdi agora. Aí ela pulou de novo, caiu de novo. Aí fui, peguei, tem lugar, estava normal. Antes de cair sua lâmpada, se essa aqui daí cai da sua mão, ela se quebra, né? Ela não é, ela é de vidro. Mas veja que cada lâmpada tem sua característica. Só que Deus, Jesus estava falando, ele escolheu uma lâmpada de barro. Era a tecnologia que tinha na época. Agora, impressionante, irmãos, que às vezes a gente pensa que uma lâmpada, como uma vela, né? Ela brilha em cima, mas ela não está brilhando em cima, ela brilha onde? De lado. Por que é que ela brilha de lado, irmãos? Que coisa impressionante. Aí eu comecei a prestar atenção. Vocês podem, por favor, me dizer o que tem dentro dessa lâmpada? Que? Azeite ou óleo mesmo, certo? Pode ser óleo mesmo. Existia azeite dentro da lâmpada para que ela acendesse. Mas tem mais alguma coisa? Alguém pode sentir falta de mais alguma coisa? Hã? O pavio. O pavio, gente. Não acende sem o pavio, não. A questão é que o pavio está mergulhado no óleo, ele é poroso, ele chupa o óleo e ele se molha todinho de óleo. E o fogo está somente na sua extremidade ali. Ali naquela extremidade está a ponta do pavio. E o fogo não entra na lâmpada e incendia tudo, porque o fogo não consegue vencer o óleo. É muito óleo. E ele queima só aquela pontinha do pavio. Então, meus irmãos, para a lâmpada funcionar, eu preciso de um recipiente apropriado, desenhado para isso, um pavio que chegue até alguma parte da extremidade, o óleo dentro da lâmpada, e eu preciso que alguém chegue lá com um fogo qualquer, pode ser um pição, pode ser um escojo, podia ser um isqueiro, podia ser um fósforo, e tocar fogo na ponta do pavio para ele acender. Vamos transformar essa metáfora na gente? Vamos agora usar essa metáfora e dizer que nós somos lâmpadas. Por que Jesus disse que nós somos lâmpadas? Porque nós precisamos ser de barro. Porque assim como o sol é o astro maior, Deus, diz lá em Apocalipse, que está sentado no seu trono, lá não há dia nem noite, e Ele é a luz que está no centro da cidade. Então Jesus é aquele que ilumina tudo e a todos que desejam. Então Ele nos fez de barro. Por quê? Porque o barro é um material fácil de ser moldado. Para eu ser luz, eu preciso ser moldado. Desculpa, eu vou usar outra frase. Para eu ser luz, ou para eu emanar luz, eu preciso antes ser moldado. Eu não posso emanar a luz de Deus se a palavra não está na minha vida, se o Espírito Santo não está na minha vida, se a oração não está na minha vida, se a aceitação dos princípios da Bíblia estão na minha vida. Eu não posso ser luz. Tem gente que entra já querendo sentar na janela. Tem essa expressão hoje em dia. Mas eu não posso dizer que sou luz do mundo, que eu sou a luz de Cristo, que eu sou uma lamparina de Cristo, se eu não fui moldado para ser uma lamparina. Tenta fazer isso com outro objeto que não seja lamparina de barro. Pode ser de barro, mas tenta fazer com que a luz fique acesa. Não vai ficar. A lamparina foi feita para isso. Ok? Então vamos lá. Se eu sou uma luz de Deus, se eu sou uma lamparina de Deus, primeiro eu preciso ser moldado. A segunda coisa que eu preciso, me encher de óleo. Ser cheio de óleo. Diga aí para o seu irmão, seja cheio de óleo.
Metáfora. Qual é o significado dessa metáfora? Que óleo é esse? O Espírito Santo. Eu posso ser uma lamparina na casa de Deus. Posso. Eu comecei a ser moldado pela palavra e pelo Espírito Santo. Fui. Agora eu preciso me encher de óleo. Por que eu preciso me encher de óleo? Porque lâmpada que não está cheia de óleo é lâmpada vazia. Lâmpada que está vazia na casa do Senhor não reflete, não tem luz própria. Lâmpada que não tem óleo dentro dela na casa do Senhor é lâmpada apagada. O que é que acontece com a lâmpada quando está apagada? Não faz sentido, não é importante. Amém? Então vamos lá. Aí em Jeremias, Deus disse assim: dai glória ao Senhor vosso Deus antes que venha a escuridão, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos. Ou seja, vai haver um momento de escuridão extrema. Quem é a luz? Você. Quem é a lamparina? Você. Cadê o óleo para ser aceso, para brilhar? Precisa estar em você. Porque o mundo já está em trevas, mas você é a luz do mundo. E o mundo não se vê a ele mesmo, porque quando estou apagado eu não tenho importância, eu não faço sentido. Mas quando eu estou aceso, todo mundo olha para mim. Quando a luz está acesa, todo mundo olha para ela. Todo mundo percebe a luz, todo mundo sente a luz. Não é assim? Então eu e você precisamos ser uma lamparina dotada do óleo do Espírito Santo, para que aconteça o quê? Para que eu tenha funcionalidade, para que eu possa servir. A lâmpada não se acende para que o povo, que todo mundo lhe sirva. Quando ela é acesa, é o contrário, ela está servindo a todos os outros. Então eu tenho que ter na minha vida essa consciência de que se eu sou luz do mundo, Deus me fez uma lamparina para servir ao próximo, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, seja em casa, na escola, no trabalho, na universidade, aonde eu estiver. Eu sou a mesma lamparina, com o mesmo óleo do Espírito, com a mesma boa vontade, com a mesma alegria de estar brilhando, para que todos vejam que Cristo está em mim. Essa é a finalidade. Para que vejam que Cristo está em você. Amém? Continuando aqui, por favor, alguém abra Mateus 6, 23. Mateus 6, 23. Mateus 6. Mateus 6, 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, tão grandes, quão grandes serão tais trevas? O que é que Deus está dizendo? Deus diz que os nossos olhos são a candeia do Espírito. É pelos nossos olhos que nós vemos as coisas e tomamos uma reação. Por causa da visão dos nossos olhos, a minha reação, por exemplo, se a Bíblia, o vento der, a Bíblia for fechar, eu ponho e seguro. Então, pela minha visão, eu tenho uma reação. Se vier alguma coisa cair do céu, o corpo vai me esconder. Começou a chover, o corpo vai procurar. Então, acho que 100% dos momentos, a nossa visão é responsável por um gatilho. E esse gatilho da nossa visão é tomar uma decisão. Então, se eu estou diante de uma coisa boa, se eu estou estudando a palavra, se eu estou lendo a Bíblia, maravilhoso. Meus olhos estão tendo a reação boa de trazer aquilo para dentro do coração, e a nossa vontade é de cumprir como está escrito. Não é assim? Mas se os meus olhos estão diante de uma pornografia, qual é a minha reação? Que é a pornografia. Alguém já disse que o pecado é como um telefone tocando. Quando o seu telefone, você está tomando banho, o seu telefone começa a tocar, pense no desespero. Eu acho que tem gente que sai, bota logo a toalha e vai logo atender. Nem termina o banho, depois volta para o banho. De acordo com a importância e o sentido que faz aquele telefone na sua vida. Mas se você, por exemplo, está vendo uma pornografia, qual é o sentido que vai existir no momento? Qual é a importância que aquilo vai ter?
e você querer praticar. É muito simples, é a reação da sua visão. Então Deus está dizendo, se os seus olhos são bons, todo o seu corpo será santo. Se eu ponho meus olhos em coisas boas, meu corpo será santo. Agora, se eu ponho meus olhos em coisas más, a tendência é que meu corpo viva em trevas. E não haverá mais luz em mim. Não haverá luz. Porque as trevas e a luz, elas são inimigas. E nós podemos agora, novamente, uma metáfora, a luz é quem? Deus. E as trevas é quem? O diabo. É uma outra metáfora. Mas se a luz e as trevas não têm acordo entre elas, como posso então dizer que elas são boas? Somente quando eu entendo que Deus é quem é a luz que me ilumina a minha vida. Aí eu posso perceber que há pessoas que não têm essa noção, que vivem em trevas, escuridão. E que eu, como luz, eu posso chegar para aquela pessoa e mostrar, apresentar para ela a luz. E aquela pessoa vai receber a luz e vai ser salva em Cristo Jesus. Essa é a responsabilidade da luz, brilhar para os outros. Essa é a responsabilidade. Quando me deram o tema era luz sem brilho. Luz sem, lâmpada sem brilho. Lâmpada sem luz. É uma lâmpada que não está servindo, que não está sendo eficiente. Eu quero perguntar uma coisa para você. Quem é que não viu o desenho que está na parede? Ninguém, né? Por quê? Porque era importante e fazia sentido. Eu posso te perguntar mais uma coisa? Vou usar aqui um local. Quando eu estou na escola, alguém te vê? Claro, caso houver. Eu não sou invisível. Certo? Lâmpada também não é invisível. Mas se ela estiver apagada, quase ninguém percebe. Então, quando eu estou, por exemplo, na escola, alguém me vê. Tem pessoas que veem você e dizem assim: ah, que vontade de ser como fulana. Mas dizem no coração, não dizem para você: ah, que vontade de ser como fulana. Ou então os garotos ali quando você está fazendo a educação física, talvez outros garotos olhem para você e digam assim: ó, queria ser como esse cara aí. Esse cara é diferente. Esse cara fala diferente. Esse cara conversa diferente. Esse cara fala de Jesus Cristo. Esse cara, ele dá exemplo, ele ajuda as pessoas, ele brilha. Eu queria ser como fulano. E às vezes ela não te diz. Ela diz só no seu coração. Mas Deus ouve. Aí Deus olha para você. Eu estava pensando, irmãos, na maneira como Deus nos vê lá sentado no trono. É a mesma maneira que nós vemos as estrelas. Quando você olha para o céu, o que é que você vê? Um monte de estrela acesa. Só vê de noite, né? As estrelinhas lá, tudo acesa. Aí quando Deus olha para a terra e ele vê a terra tenebrosa, a Bíblia diz que o diabo dominou esse mundo. Esse mundo pertence ao inimigo. E é tudo trevas. Mas quando Deus olha lá de cima, ele vê como a gente olha para as estrelas. Ele vê um bocado de crente acesinho. Ele vê um bocado de lâmpadas acesas. Ele vê eu. Ele vê você. Aí de repente ele olha assim com muito sacrifício e diz: opa, aquela minha lâmpada ali não está acesa, eu vou acender. E aí chega na parte última da lâmpada que está ali. Ela pode ter o óleo, ela pode ser de barro, ela pode ter um pavio, mas ela pode estar apagada. Não faz sentido, não é importante. Mas para que ela seja de barro, para que ela tenha um pavio, para que ela tenha o óleo e para que ela acenda e brilhe, é preciso que alguém acenda. Quem é que acende? Eu e você em casa a gente pode acender. Mas na vida espiritual, quem acende as lâmpadas
É Jesus de Nazaré pelo seu Espírito Santo. Quanto mais você está cheio do Espírito Santo, mais você tem luz para fornecer, mais você tem alegria para doar, mais oração você faz por alguém. Quando você está cheio do óleo do Espírito Santo, mais o Espírito Santo diz: eu vou mostrar ao povo quem você é, porque eu preciso que você seja visto pelas nações. Há muitos homens na face da terra e mulheres que Deus levanta numa intensidade muito grande, e essas pessoas vão fazer missões transculturais, e essas missões que esse povo vai fazer transculturais, todas as pessoas vêm. Há, por exemplo, Jim Swaggart, há, por exemplo, o próprio homem que foi usado por Deus para dividir a metodista, chamado Wesley. Porque o Wesley estava dentro da igreja metodista, ali haviam muitas lamparinas, mas Deus começou a acender a vida de Wesley, e Deus começou a fazer o Wesley falar em língua estranha, e Deus batizou Wesley, e Wesley agora profetizava, mas todas as outras lamparinas daquela igreja olhavam para o Wesley e diziam assim: essa lâmpada está defeituosa, ela está piscando, ela está querendo brilho próprio para ela quer que nós olhemos todos para ela. Mas aí começou também os amigos de Wesley ser batizados do Espírito Santo, e naquele movimento, naquele dia, naquele lugar, Deus começou a fazer um grande movimento, uma grande revolução do Espírito Santo. Deus começou a acender lamparinas, Deus começou a colocar o seu fogo nas lamparinas, e as lamparinas começaram a dar exemplo de Deus, e as lamparinas começaram a profetizar de Deus, e as lamparinas acesas começaram em línguas estranhas glorificar e exaltar o nome do Senhor, e aquelas outras lâmpadas que não acendiam, que descriam, elas continuavam apagadas. E Wesley e mais 7 amigos saíram daquela igreja expulsos, porque muitas vezes nós estamos na religião e não estamos vendo que somos lâmpada. Muitas vezes nós estamos apenas na casa do Senhor para cumprir tabela, porque papai quer, porque mamãe quer, porque meu amigo está lá, porque eu acostumei para a casa de Deus. Deus não quer lâmpadas apagadas na sua casa. Deus quer lamparinas acesas, cheias de óleo, brilhando com fogo do Espírito Santo. Quem acende o fogo é Deus. Quem acende fogo na tua vida é Deus. Mas você precisa ter o óleo. O óleo você busca na palavra, o óleo você busca de joelho, o óleo você busca na oração, o óleo você busca no favor fraternal ao irmão, o óleo você busca quando está fazendo bem, quando as pessoas olham para você e vão ver você. Não, quando olham para você e vão ver Cristo, aí sim você estará sendo uma lâmpada acesa na casa de Deus, e aonde você for, o seu brilho não existirá, mas o brilho de Deus e do Espírito Santo estará na tua vida, e é o brilho de Deus que faz a diferença na tua história. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Você é lâmpada de Deus, lamparina de Deus. Você é importante para Deus. Você é relevante para Deus. Você faz sentido para Deus. Quantas vezes você já disse assim: Deus, minha vida não está fazendo sentido, eu não estou achando sentido na minha vida. Quantas vezes, jovem, você já disse assim: eu nem sei o que é que eu estou fazendo lá na primitiva, eu nem sei por que é que eu faço parte dessa igreja, porque muitas vezes eu quero fazer alguma coisa e não consigo, ou então não tenho ainda a permissão para fazer isso. Eu quero te dizer uma coisa: no dia que Deus acender a tua vida, ninguém vai conseguir te esconder. No dia que você for aceso pelo Espírito Santo, ninguém deixará de notar a sua existência. Você é importante, você faz sentido na casa de Deus. Mas para esse dia chegar, eu posso adiantar alguma coisa, eu posso fazer a minha parte. O que é que eu posso fazer, casamento? Quer dizer que Deus só me ama, Deus só estará me respeitando, me dando oportunidades, se eu for batizado no Espírito Santo, se eu falar língua estranha, se eu profetizar. Não estou dizendo isso, nem a Bíblia diz. Porque quem foi comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro não foi somente os que são batizados, não foi somente os que são cheios do Espírito Santo, de uma forma que os outros veem. Porque Deus, quando comprou você, e quando comprou esse outro grupo, Ele comprou com o mesmo sangue,
Ele comprou com a mesma dedicação, Ele comprou com o mesmo preço, Ele comprou com o mesmo amor, Ele comprou com a mesma graça, Ele comprou com a mesma alegria. Apenas umas pessoas precisam mais do que as outras do batismo do Espírito Santo, como foi o meu caso. Quando Deus me batizou no Espírito Santo, irmãos, eu passei provas e provas intermináveis, uma atrás da outra. Deus tinha feito aquilo para me fortalecer, porque Ele sabia que eu ia ser uma lâmpada de bairro, uma lâmpada de poste, aquela que todo mundo joga uma pedra nela, aquela que todo mundo quer ver apagado, aquela lâmpada que não era para brilhar na universidade. Quando os professores chamavam, sentavam comigo e diziam: você não pode pregar o Evangelho dentro da minha aula. E eu fui para casa chorando nesse dia. Me lembro que eu tinha ido de bicicleta, subi aquela ladeira do Peregal chorando. Deus, o que está acontecendo? Novo convertido ainda. O diabo veio em cima de mim com gás para me destruir, para me fazer desanimar, para fazer eu apagar a luz que o Senhor tinha acendido na minha vida. E quando eu vi subir naquela ladeira pedalando, eu disse o seguinte: eu limpei os olhos e disse assim: Deus, por que é que eu estou aflito? Eu não vou deixar de servir ao Senhor. Se aquela mulher não quer, problema dela. Eu vou continuar fazendo aquilo que o Senhor me determinar. Eu cheguei a ganhar vidas ali dentro do meu curso de desenho industrial. Uma delas, eu orei por ela na esquina do prédio lá. No meio da rua, todo mundo vendo. Eu botei a mão na cabeça daquela jovem e orei por ela. E quando foi na quarta-feira, quando eu tive outra aula, que o pessoal me viu e disse: Casalberto, você se lembra de fulana? Sim, foi que teve com ela. Aí me lembrei, né? Ele disse: ela se converteu. Aí disse: ela foi lá para a igreja. Ela foi lá para a igreja. E no domingo de noite, eu disse: se ela se converteu? Ela disse: não, ela foi só receber a Cristo, porque ela disse que ela tinha se convertido naquele momento. Então, meu irmão, se você for lâmpada, você vai ter pedra. Se você for brilho, vai ter gente que quer te ofuscar. Porque as pessoas que não têm Deus na vida dela, elas acham que elas é quem tem que brilhar. Muitas vezes nós somos perseguidos por pessoas que têm uma dificuldade tremenda de entender que o brilho na vida do crente não é o brilho do crente, é o brilho de Cristo. Lâmpadas que brilham só com o seu brilho, para querendo ser mais bela do que as outras. Você olha para eu vou fazer um parafraseado agora de novo, e vou usar, por exemplo, você não vê aqueles, no Natal, aquele monte de lâmpadazinha, como é que chama aquilo? Tem uma redezinha, né, que coloca que a lâmpada brilha, porque elas têm uma programação para brilhar numa hora, outra brilha na outra hora, né? São coloridas. Dá uma sensação, irmão, de que aquelas lâmpadas, quando estão todas acesas, uma quer brilhar mais que a outra. Você não sabe se olha para a vermelha, para a amarela, para a verde, para a azul. Não é assim? Enquanto que Deus, aleluia, Ele olha para Tony, Ele olha para Casalberto, Ele olha para Júnia, Ele olha para Isaac, Ele olha para... esqueci teu nome. Emanuela, Ele olha para todos nós e diz assim: cada um tem um brilho especial. Cada um tem um brilho especial. Eu coloquei um brilho especial na vida de cada um. E nós somos em que, irmãos? Luz. E como se apagássemos todas essas luzes aqui agora, todas, ficaria escuro, não ficaria? Mas se alguém ligasse um palito de fósforo, não precisa mais que isso. Ou simplesmente um celular só, uma lanterna só do celular, uma só, que acendesse aqui, as trevas fugiriam. Glória a Deus. Vou repetir: se apagássemos todas as luzes e apenas uma pessoa pegasse o celular, né, que abriu no carro, né, e fizesse isso, ó, cadê as trevas? Cadê as trevas? Vocês entenderam isso? Vamos acender aí, Isaac. Obrigado. Deixa eu dizer uma coisa agora a você. Você já imaginou você chegando? Você já imaginou você chegando em um lugar que é trevas? Você já pensou você chegando na universidade cheia de filosofia, cheia de bruxaria, cheio de esoterismo naquele lugar que eu conheço, eu trabalho numa, estudei numa e trabalho em uma universidade. Você já pensou você chegando lá com um brilho
da luz de Cristo. Você sabia que tem um grupo de jovens que toda terça-feira se reúne ali na UEPB e faz um culto para o Senhor meio-dia? Você já pensou o que é Deus dizer a você? Brilhe e você não brilhar. Fale e você não falar. Abrace e você não abraçar. Não é importante. Não faz sentido. Como é que Deus vai usar você se você está apagado? Um exemplo disso é que um patrão, quando chegou na segunda-feira no trabalho, ele disse: hoje nós vamos fazer a reunião, antes de começar todo o serviço da firma, nós vamos fazer a reunião. E todos os empregados que estavam ali com ele. E ele disse: vocês passaram o fim de semana bem? Vocês estão bem? Todo mundo respondeu. Ele disse: o meu foi ótimo. Esse fim de semana eu entreguei minha vida para Jesus. E soltou no meio do funcionário um funcionário e disse: Pai do Senhor, meu irmão, que coisa boa, que coisa maravilhosa. E ele olhou assim para quem? Você é crente. Quantos anos você tem de firma? Eu tenho 14. 14 anos você não me falou o Evangelho? 14 anos você não brilhou como a luz de Cristo aqui? E se eu tivesse morrido e ido para o inferno, a culpa era sua. Então não. A partir de hoje começa a imaginar a responsabilidade que você tem de levar a luz de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Não é a sua. Ah, eu vou conversar vou conversar aqui com alguém que eu conheço lá da igreja, que eu gosto de conversar com aquela pessoa é inteligente, aquela pessoa é ativa, eu vou conversar com ela, porque eu gosto de ver ela falando. Não é isso que Deus quer. Nossa luz própria, o máximo que ela pode fazer é ofuscar a luz de Cristo. Mas a luz de Cristo da vida da gente ofusca a nossa luz, que é para nós entendermos que nós precisamos dele, que nós precisamos de Deus, que nós precisamos de Cristo. Às vezes o óleo da gente está lá na pontinha, se acabando. Eu já ouvi muitas pessoas dizer: eita, meu óleo está só um fiozinho lá embaixo. Lembra da passagem da viúva? Que Deus deu a ela, através de Eliseu, um grande sinal. E que aquela mulher pegava o óleo que estava se acabando. Primeiro ela disse: faça para mim um bolo. Eles chamavam bolo naquela época. Misturava a farinha com óleo e fazia o bolo, e assava na brasa e comia. E ela não tinha mais nada em casa, mas ela ouviu a palavra que Deus estava falando àquele homem, foi lá e fez o bolo e deu a ele. Ela ainda disse assim: ó, meu senhor, quando eu fizer o bolo para o senhor, eu e meu filho nós vamos morrer. Tem mais não, acabou o óleo, acabou a farinha, nós vamos morrer. E decidiu fazer para o homem. E quando aquele homem comeu, ele levantou-se e disse: não vai faltar mais óleo na tua tigela, nem vai faltar mais farinha. Vejam que aquela mulher foi uma luz espetacular naquele momento. Ela fez primeiro para o próximo. Aí Deus fez o quê? Usou isso na vida dela e devolveu multiplicada milhares de vezes, porque ela começou a deitar aquele azeite em vasilhas e começou a encher todas as vasilhas. Às vezes falta bem pouquinho de nós para que Deus faça algo extraordinário através de nós. Vou repetir: às vezes falta bem pouquinho de nós para que Deus faça algo extraordinário através de nós. Glória a Deus. Agora eu quero que você diga a uma pessoa aí do seu lado, e vou terminar, porque a hora passa, senão a gente também se dia aqui e falar, eu tenho que falar, a gente tem. Amém? Amém. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado aí agora e diga assim: falta pouco para que Deus derrame o brilho dele numa. Isso aqui é profético. Nós vamos começar de novo. Isso aqui
que eu vou falar para vocês, e vocês vão falar comigo, é profético, né? Da igreja. Glória a Deus. É profético entre vocês, meus irmãos. É profético nesta igreja primitiva. Aleluia. Eu vou falar e vocês vão repetir. Amém? Olhe novamente para o outro e diga assim: você é uma lamparina que Deus está acendendo hoje. Diga de novo: você é uma lamparina que Deus está acendendo hoje e vai usar você na glória dele, para a glória dele, pelo poder dele, para ele fazer a obra aonde você for. Aleluia. Volto a dizer, isso aqui é profético hoje. Eu posso, você pode não ter entendido nada do que eu falei até agora, mas isso você precisa entender. Deus está dizendo nesta tarde que Ele vai acender lamparinas aqui para fazer com que o nome dele seja glorificado. E esse alguém pode ser você agora. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo. Aleluia. Eu quero derramar de cama esta tarde, de coma na sua devassa do meu óleo. Eu quero que alguém aqui receba a bacana de coma, porque o que eu estou fazendo hoje à tarde, lei coma na sua canta na tua vida, jovem, rabacama na sua canta na manai, é para muitos dias. Estou eu te abastecendo, estou eu colocando óleo na tua lamparina, porque estou perto de vir e não encontrarei os meus sem óleo. Eu não encontrarei minha igreja sem os olhos, mas eu encontrarei minha igreja com a lamparina acesa, porque a minha noiva subirá comigo, Pai, eu tenho te chamado e tenho preparado para ti um caminho diferente. Tu pode estranhar e dizer assim: não estou entendendo. Mas nesta tarde eu te digo assim, minha filha: sou eu diferente na tua vida e tu és diferente em mim. Tenho algo reservado neste caminho para ti. Canta, esteja na minha presença. Resista ao diabo, fuja dele, e eu estarei contigo sempre. Eu tenho um caminho especial. E vou te conduzir por ele. Tem lamparina acesa aqui, levanta a mão. Tem lamparina acesa, levanta a mão. Oh, aleluia. Qual o tamanho da sua chama? Qual o tamanho da sua chama? Olha a minha onde está, olha. Olha a minha chama onde está. Olha a chama da lamparina lá em cima. Aleluia. Oh, aleluia. Diga assim: eu quero que me vejam. Diga: eu quero que me vejam. Diga comigo: eu quero que me vejam. Diga de novo: eu quero que me vejam. Porque eu sou a luz do mundo, a lamparina que Deus quer usar. Bendito seja o nome do Senhor. Deus nos abençoe em nome de Jesus.